Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olá, amado irmão e irmã, hoje é dia 6 de janeiro, terça-feira. O tema do programa é o milagre da partilha. Para você, irmão e irmã, graça e paz. Para toda a sua família, no Evangelho de hoje, Jesus mostra-se preocupado e solidário com a fome do povo. Ele é o pastor que está sempre atento às necessidades das ovelhas. Hoje nós celebramos tradicionalmente a festa de Santos Reis. A igreja celebra no dia da Epifania do Senhor esta memória dos magos que visitam a Jesus. Mas tradicionalmente hoje se faz em muitos lugares as chegadas das folias de reis, recordando aqueles que caminharam ao encontro de Jesus. Eu fui batizado neste dia 6 de janeiro, daí o meu nome. Nasci no Natal, Messias e Reis, por causa do dia de Santos Reis, ser batizado no dia de Santos Reis. Fui batizado 12 dias depois do meu nascimento. Supliquemos as luzes do Espírito Santo para que abra as nossas mentes e corações ao acolhimento da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas e rezas e ages em mim, abra-me a palavra, que a minha mente e o meu coração seja o terreno bom, onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, dia 6 de janeiro, a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Saindo, Jesus viu uma numerosa multidão. Ficou tomado de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo já a hora muito avançada, diziam-lhe seus discípulos: o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que, dirigindo-se aos campos e povoados em torno, comprem para si o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. E lhes disse: quantos pães tendes? E de vir, tendo tomado 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu, bendisse a Deus, partiu os pães e dava aos seus discípulos para que os servissem, e os 2 peixes dividiu entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. Jesus, ele está rodeado por uma multidão que tem fome, pessoas que estão indo para ouvir as suas palavras de luz, consolo e esperança. Essas pessoas, elas tinham seus sofrimentos, suas enfermidades. Essas pessoas vieram de todos os vilarejos, andaram horas e talvez dias. Muitos estão doentes e buscam Jesus, pois nele está a cura. Jesus fala com autoridade e encantamento sobre o reino dos céus, o amor de Deus, o Pai que ama cada um dos seus filhos. Comove-se diante daquela gente, pois são como ovelhas sem pastor. As palavras de Jesus deixam o povo fascinado e ninguém percebe o avançar do tempo. Como hoje a gente percebe muita gente participando às vezes da celebração, olhando no relógio para saber quanto tempo ainda falta, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, o povo está ali fascinado com Cristo e nem percebe que o tempo está se esgotando. Já é tarde. Os discípulos sugerem a Jesus despedir
a multidão, mas ele pede que deem de comer àquela gente. Podemos imaginar o espanto dos discípulos. Eles darem de comer, não tinham nada. Jesus tem compaixão do povo e, tomando 5 pães e 2 peixes, bendisse a Deus e pediu para que os discípulos distribuíssem a todos. A compaixão fez Jesus olhar para aquelas pessoas com amor, respeito, ternura e generosidade. Jesus não somente dá o pão material, mas se revela como o pão que sacia uma fome diferente, que dá a vida eterna. Jesus ergueu os olhos para o céu, bendisse a Deus e partiu os pães, e dava a seus discípulos para que os servissem, e os 2 peixes dividiu-se entre todos. Todos comeram, todos ficaram saciados. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra e, neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência da palavra do Senhor. Nós que participamos semanalmente ou diariamente da celebração eucarística, lembremos que diante da mesa da palavra e da Eucaristia, temos o grande compromisso da partilha. A multiplicação dos pães é confiada aos discípulos. Somos nós, com os nossos talentos e as nossas qualidades. O Senhor nos chama a saciar os famintos que estão próximos de nós. Tanta gente com fome, não somente de pão material, mas famintos de atenção, de amor, de justiça, esperança e fé. Passamos ao Espírito Santo a sensibilidade peçamos ao Espírito Santo a sensibilidade para perceber as fomes que existem perto de nós e estejamos sempre dispostos a partilhar os nossos dons. Ó Espírito Santo, nosso Consolador, advogado e intercessor, ajuda-nos a viver a palavra do Senhor. Dá-nos a graça de não nos faltar o pão de cada dia, que sacia o corpo e fortalece a alma. Ajuda-nos a partilhá-lo com os que precisam. Sejas a nossa luz nas situações difíceis, liberta-nos de todo medo e fortalece a nossa fé e guia nossos passos pelo caminho do bem. Meu irmão, minha irmã, o programa vai chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar a liturgia que celebra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.